temos duas pessoas aqui que lidam com isso diariamente. Né? Ferrari na eletronuclear, com a visão do operador, do grande cliente, né? E Mr. Springer com a visão de uma empresa que, nos Estados Unidos, trabalha fortemente nessa área. Eu vou pedir a vocês que vocês se apresentem, eu não estou com o currículo de vocês, o nosso moderador está com problema de acesso, né? Ele está com o currículo de vocês. Vou passar a palavra primeiro para o Ferrari. Ferrari, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, queria dizer que é uma honra poder participar desse evento, especialmente patrocinado pela Abidam. A Abidam, quando faz um evento, tem uma participação expressiva de todos os profissionais ligados à área nuclear e tem ajudado muito a indústria nuclear aqui no Brasil com a divulgação de eventos como esse. Então, é um prazer participar. Sou Lúcio Ferrari, superintendente de engenharia da eletronuclear, onde eu trabalho há mais de 40 anos. Comecei na parte de análise estrutural, trabalhei em Angra 1, Angra 2, e atualmente sou responsável pelo o projeto de Angra 3. Eu não estou escutando ninguém, eu imagino que vocês me escutem, mas eu não consigo escutar ninguém. Eu estou escutando, Roberto. Ô, Roberto, tudo bem? Nós estamos te escutando. Você está me escutando agora? Qual canal que você selecionou? Você está em português? Você me escuta, Roberto? Está me escutando? Você precisa abrir o seu áudio. Por favor, moderador técnico, dê apoio ao Roberto e depois, quando resolver, vocês, por favor, ele assume. Perdão, Ferrari, continue de onde você estava, eu vou continuar com a moderação. Eu só ia finalizar dizendo que, além disso, a minha área foi responsável justamente pela implementação da unidade de armazenamento a seco, que é o que eu vou falar aqui logo mais. Ok. Richard, por favor, eu gostaria que você fizesse uso da palavra e fizesse uma breve apresentação sua. Okay, thank you. I'd also like to thank Abdam for Obrigado. Eu gostaria de agradecer a Abdam por organizar esse evento. Eu sou o vice-presidente sênior de projetos internacionais da Holtec. Eu estou envolvido com o descomissionamento e também numa perspectiva de regulatória. Eu gostaria de escutar o que o senhor Lúcio Ferrari tem a falar sobre o tema, especialmente relacionado ao Brasil. Ferrari, a palavra é sua apresentação primeiro, por favor. Agradeço, Richard. Ferrari, por favor. Quanto tempo que eu tenho para fazer a apresentação, Celso? Você tem 20 minutos para fazer sua apresentação. Ok. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento.
Então, vou falar então sobre esse empreendimento que foi construído em Angra, que é uma instalação importantíssima para garantir a continuidade operacional das usinas Angra 1 e Angra 2, justamente em relação ao armazenamento de elemento combustível usado. Essa imagem é uma imagem em modelo 3D feita logo no início do projeto, e essa imagem já dá algumas características técnicas, já podemos visualizar algumas características importantes desse empreendimento. Primeiro, a gente vê que é uma construção simples, é uma laje de concreto. Sobre essa laje de concreto, ele coloca cascos com elementos combustíveis usados, né? E a tecnologia principal da Holtec está justamente nessa solução de armazenamento a seco. Esses cascos têm a função de manter todo o material radioativo, de remover o calor residual dos elementos combustíveis, manter a segurança, subcriticalidade, dar resistência estrutural ao canister e aos elementos combustíveis, no caso de evento tipo terremoto, tornado, inundação, e também, muito importante, oferecer uma blindagem radiológica a esse conjunto de elementos combustíveis usados, né? O que é importante também a gente falar que o calor é removido por convecção natural, não precisa de energia, e essa unidade ela não produz fumaça, não produz ruído e não produz qualquer tipo de rejeito, né? Então, é uma instalação bastante ecologicamente muito boa, né? Não traz nenhum dano ao meio ambiente. Daí eu passo, então, a falar um pouco rapidamente sobre o protagonista, a peça mais importante dessa unidade de armazenamento, que é o elemento combustível. O elemento combustível novo, ele é muito pouco radioativo. Quando ele entra na usina, ele vai direto para o reator, e onde passa 3 a 4 anos gerando energia. Depois desse longo período gerando energia, no final dessa vida econômica, ele tem que ser armazenado nas piscinas. Ele está altamente radioativo e gerando muito calor. E aí ele tem que passar, no mínimo, 3 anos nas piscinas que estão dentro das próprias usinas, e depois dessa etapa ele pode ser armazenado nos cascos, né, no armazenamento a seco, na UAS. E aí ele pode ficar até 40 anos, que é o período que nós estamos licenciando na CNEM, mas também poderá ficar mais tempo do que isso. Até agora, desde o início da operação comercial de Angra 1 e de Angra 2, Angra 1 em 86, Angra 2 no ano 2000, todos os elementos combustíveis usados foram colocados dentro da piscina, nas piscinas das suas respectivas plantas, né? E isso significa que a piscina tem um espaço finito, e o esgotamento da piscina foi atingido em 6 de junho deste ano, e Angra 1 vai ser atingido no ano que vem, em torno de julho do ano que vem. Então, era necessário construir uma outra instalação que pudesse transferir elementos combustíveis usados para essa unidade, para que pudesse, então, continuar a operação das usinas Angra 1 e Angra 2. E aí foi escolhida uma solução que é justamente uma solução de armazenamento a seco
baseado em canister, né? Que foi essa solução adotada. E por que a gente adotou essa solução, né? Quais os motivos que levou a eletronuclear a optar por essa solução? Primeiro é que a gente chegou à conclusão que era uma instalação, uma solução segura, confiável, e já era uma tecnologia madura e consagrada. A gente olha nesse primeiro mapa aí dos Estados Unidos, onde lá já tem mais de 80 unidades em operação e já são mais de 3.200 canisters carregados. Eles já estão em operação desde 1986 e nunca houve qualquer tipo de vazamento, né? Essa solução da Holtec é uma solução que já foi aprovada pela NRC, né? Todo o projeto já foi verificado e aprovado pela NRC, e aqui no Brasil recebeu também uma análise completa e detalhada da CNEM e do IBAMA, né? Então, é uma solução bastante verificada e, assim como já foi aprovado lá nos Estados Unidos, foi aprovado aqui também, tanto pela CNEM quanto pelo IBAMA. E a grande vantagem dessa solução é que é um sistema totalmente passivo, né? É refrigerado pelo ar e de construção bastante simples. Esses foram os motivos principais que levou a Eletronuclear a adotar essa solução. E aí foi feito um processo licitatório. Nesse processo licitatório, a principal qualificação da empresa era ter uma solução já licenciada pela NRC, né? Haviam 3 empresas que estavam qualificadas para participar desse processo, e a empresa vencedora é a empresa Holtec Internacional, cujo vice-presidente está presente aqui nesta reunião, né? E qual era o escopo que era pedido no processo licitatório? Primeiro, no caso a Holtec, né, ela tinha que fazer a elaboração de toda a documentação do projeto, dar apoio no processo de licenciamento, ser responsável pelo suprimento de todos os cascos, componentes, todas as outras partes, as peças que são necessárias para a operação da transferência das piscinas para o AES. A Holtec também foi responsável pela construção da unidade, né? A construção civil da UAS, que contém, além da laje, tem o almoxarifado, a guarita e uma cerca de proteção dupla, com capacidade para até 72 canisters, que representam 25 anos de operação das usinas Angra 1. Ou seja, a gente garante com essa unidade a continuidade operacional de Angra 1 e Angra 2 até 2045. Responsável também pelas modificações de projeto, adaptações, upgrades que eram necessários fazer tanto em Angra 1 quanto em Angra 2 para possibilitar a transferência. E, no fim, a Holtec também fica como responsável para fazer a transferência da primeira campanha. A primeira campanha é um total de 15 canisters, 9 canisters para Angra 2, cada um com 32 elementos combustíveis usados, e 6 de Angra 1 com 37 elementos combustíveis, e fazer essa transferência para a UAS. Aí a gente apresenta um gráfico, só para entender mais ou menos, a gente viu assim a evolução da necessidade de elementos combustíveis ao longo do ano.
com Angra 1, Angra 2 e até Angra 3, com 60 anos de operação, e também para estimar a quantidade de cascos que seriam necessários ao longo da vida útil dessas 3 usinas. E esse gráfico mostrou que essa primeira unidade da UAS ela será responsável para todos os elementos combustíveis usados até a transferência até 2045. E depois, no futuro, teremos que ter mais 2 fases. O total de cascos que seriam utilizados em toda a vida útil das 3 usinas é em torno de 250 cascos e 8.300 elementos combustíveis usados. E aí já mostra a construção, projetado pela Roltec, em conjunto com a Sondotécnica aqui do Brasil. E aí mostra aí a laje, né? Então está chamando o S-Pad, é a laje por onde vão ficar os elementos combustíveis usados dentro dos cascos. Depois temos aí o almoxarifado, a cerca dupla e a guarita, né? Então toda essa instalação foi construída pela Roltec, em conjunto também com a Cardan, a parte de construção. Bom, aí vamos colocar também, vamos identificar quais são os componentes principais que fazem parte dessa instalação, né? Quais são os componentes que garantem a segurança dos elementos combustíveis? Em primeiro lugar, tem um canister, que é um casco em aço inoxidável. Dentro tem um rack para acomodar os elementos combustíveis e manter a distância dos elementos combustíveis. E a principal função desse canister é confinar todo o material radioativo. É um vaso que tem a tampa soldada, então fica hermeticamente fechado. E dentro do canister será colocado um gás hélio, justamente para manter uma atmosfera e para evitar qualquer tipo de corrosão, e o espaçamento dos elementos combustíveis ali garante a subcriticalidade. Agora, o canister ele está sempre dentro de um outro componente. Ele pode estar dentro do high track, que é o casco de transferência, ou dentro do high storm, que é onde ele vai ficar armazenado por longo tempo. Na parte quando fica dentro da usina para retirar os elementos combustíveis, ele fica colocado dentro do high track. Então, quem confere a resistência estrutural e a blindagem radiológica é o high track, né, que vai proteger o canister. E durante o armazenamento, quem protege o canister é o high storm, que dá resistência estrutural, blindagem radiológica e ainda promove a remoção do calor residual dos elementos combustíveis. Aqui já mostra uma figura para vocês já terem noção em termos de dimensões, né? Do lado esquerdo, o canister, né? Com o rack, onde são colocados os elementos combustíveis. No centro, um high track, né? O high track ele já tem uma altura de 5,5 metros. E depois o high storm. O high storm ele tem um diâmetro de 3,60 metros, tem 6 metros de altura e 75 centímetros de espessura. Essa espessura, na verdade, o high storm é feito de 2 cilindros concêntricos, e entre esses cilindros é colocado enchido com concreto de alta densidade, né? Então, com uma densidade maior, o que confere a blindagem. Então, temos 70 centímetros de concreto colocado no interior do high storm, né? Entre os 2 cilindros, para justamente fazer a blindagem radiológica do canister. E aí a gente passa a mostrar algumas atividades do processo de transferência
que a gente realizou em Angra 2, né? A primeira foto do lado esquerdo mostra um Hi-Track com um canister no seu interior, sendo colocado na piscina de elementos combustíveis. Depois, dentro da piscina, é colocado os elementos combustíveis usados, né? E aí é o que mostra essa foto, tudo é feito debaixo d'água. Aqui uma foto do Hi-Track, já retirado da piscina de elementos combustíveis, com uma tampa, com a tampa do canister. E aqui, na imagem do lado direito, a gente já vê a soldagem automática que está sendo feita na tampa do canister. O passo adicional é quando eu vou transferir o canister que está dentro do Hi-Track para o Hi-Storm, que está aí na parte inferior. Isso é feito no pórtico de Angra 2. Tem um dispositivo entre o Hi-Storm e o Hi-Track, que ele tira o fundo do Hi-Track e consegue, então, descer o canister que está no Hi-Track até o Hi-Storm. Então, essa é a operação que é feita para colocar o canister que está dentro do Hi-Track e colocar no interior do Hi-Storm. Ao encerrar essa etapa, então, existe o Goldhofer, que é o carro que leva o Hi-Storm, aí já carregado com o canister e já com a tampa do Hi-Storm, sendo levado para o AES. E essa última imagem mostra o Cask Handling Machine, que é uma máquina capaz de levantar o Hi-Storm, cujo peso é 225 toneladas. Ele é capaz de levantar e movimentar o Hi-Storm até a sua posição final. Então, essa última etapa da colocação do Hi-Storm na UAS. Aí mostra o carregamento de 3 cascos, que foi feito em Angra 2, e foi feito bem antes da parada, justamente para permitir que, depois desta parada de Angra 2, fosse possível a continuidade da operação de Angra 2. 3 cascos foram colocados na UAS no dia 27 de abril, permitindo a continuidade da operação de Angra 2 depois da parada. Essa atividade vai ser reiniciada em 23 de agosto, quando faremos, então, a transferência de mais 6 cascos de Angra 2 para o AES, começa em agosto e vai até o final de setembro. Para finalizar, eu gostaria aqui no último slide, justamente, apresentar os principais desafios que a gente teve, né? A situação atual, que a unidade, a UAS, já está completada, já está construída e já estão com os 3 elementos combustíveis, com 96 elementos combustíveis usados de Angra 2, completado com sucesso em 27 de abril de 2021. E os principais desafios que nós tivemos que enfrentar nesse projeto? Primeiro, logo no início, a discussão junto com as entidades licenciadoras na área nuclear e ambiental, justamente para trazer essa que foi a primeira instalação de armazenamento a seco, e a gente discutindo justamente aproveitar uma solução aprovada pela NRC, mas que aqui passou por toda a análise e avaliação da CNEM, conforme as normas brasileiras. Outro desafio, justamente, é adaptar o projeto, que é um projeto americano, para as normas brasileiras. Por exemplo, toda a parte civil teve que atender às normas brasileiras de concreto, né? Então, teve que adaptar o projeto para essa condição.
Isso foi a oportunidade também que teve a participação de empresas brasileiras, né? Aqui, principalmente, teve na parte de projeto, teve a Sondotécnica, na parte de construção, teve a Cardan, na parte de fornecimento do Rainstorm, participou a Asvotec, e também participou a Bardella nas modificações de projeto de Angra 1 e de Angra 2. É um desafio sempre quando tem um novo tipo de instalação, principalmente uma instalação de elementos combustíveis usados e aceitação pública. A gente tinha feito uma reunião já com o IBAMA, depois foi solicitada uma segunda reunião que nós fizemos em janeiro desse ano, para justamente poder explicar toda essa solução, a segurança e a tranquilidade que nós temos de que é uma solução segura para esse tipo de instalação. A preocupação é que a gente tinha um cronograma fixo, porque se a gente atrasasse, podia levar um período das usinas paradas, esperando solução, então a gente tinha que justamente conseguir executar todo o trabalho dentro de um cronograma fixo. Outra dificuldade, justamente no período da construção da OAS, foi quando começou a pandemia de Covid, então também foi um desafio muito grande manter essas atividades sem parar durante todo esse período, dificuldades em trazer estrangeiros, dificuldade com alguns estrangeiros que queriam retornar. Então, isso acabou também causando alguns problemas que a gente conseguiu resolver e finalizar o trabalho. Depois, a atualização dos equipamentos de Angra 1, especialmente são as pontes, ponte rolante em Angra 1 e Angra 2, e justamente era uma atividade inédita, nunca feita no Brasil, que é justamente a transferência de elementos combustíveis usados, né? E também fazer essa construção. Tudo isso foi um desafio grande, mas, felizmente, nós conseguimos atingir, até agora, o sucesso de que a construção foi concluída e os primeiros cascos foram carregados. Basicamente, é isso que eu tinha que colocar, e aqui fica no final um disclaimer que devemos colocar nas apresentações, conforme instruções da nossa holding, a Eletrobras. Agradeço a todos, fico à disposição aí, Celso. Parabéns, Ferrari, excelente trabalho. Gostaria de escutar o Richard agora, né, sobre o trabalho da Holtec, o que a Holtec, não só aqui no Brasil, mas o que a Holtec vem fazendo no mundo, né, conhecer um pouco mais do trabalho da Holtec nessa área de armazenamento e descomissionamento, né, de usinas nucleares. Thank you. A very nice presentation, Lucio. Obrigado, foi uma apresentação muito boa. A gente pôde conhecer o projeto do Brasil completamente. Vocês conseguem ver minha tela? Ok, muito bem. Hoje eu vou falar sobre a gestão de combustível utilizado e descomissionamento. Uma rápida visão geral sobre a Holtec. A Holtec é uma empresa de inovação tecnológica que começou em 1986. A gente ainda era uma empresa privada e nós temos 4 áreas-chave que estão aparecendo na tela. A primeira é a gestão de combustível utilizado e resíduos, onde nós temos mais ou menos 40% do comércio, da quantidade comercial de combustíveis utilizados, e isso tanto em armazenamento
seco como armazenamento em meio aquático. E nós fizemos alguns trabalhos para Angra na década de 80, com alguns racks de alta capacidade. Nós estamos ativos em todos os tipos de armazenamento. Também fornecemos equipamentos de transferência, tanto para instalações nucleares e não nucleares. Nós temos alguns condensadores que são resfriados por ar e eles não têm acesso à água porque estão numa localização mais afastada ou possuem alguma restrição para ficar dentro da água. Nós também somos a maior empresa comercial de descomissionamento nos Estados Unidos, onde o proprietário e o licenciador é a Moister Creek, e acabaram também de fazer a transferência com a Holtec. Então, nós temos 5 usinas que nós somos proprietários ou licenciados para fazer o descomissionamento. E vamos ficar também em outras a partir de 2022. Também trabalhamos em pequenos reatores nucleares que estamos desenvolvendo. E é o que a gente chama que tem uma medida de segurança mais efetiva. Falar um pouquinho mais da nossa empresa. É uma empresa de inovação e tecnologia. A gente se orgulha de ter capacidade de ser especialista em design e tem um centro de fabricação de excelência. E um dos aspectos importantes da nossa companhia é que a gente tem uma forte especialidade em certificar produtos regulados. A gente tem operações globais na cadeia de suprimentos e nós temos parceiros em vários países. E só para mencionar, nós somos fabricantes, a gente tem instalações que é produzida, que vai para o Brasil, é produzida nas nossas fábricas. A gente tem um alcance internacional e a gente tem uma localização no Brasil, que é parte do projeto da UAS. Eu não vou falar muito sobre o projeto em si, porque eu acho que foi bem coberto pelo Lúcio, mas eu vou mencionar um pouco mais sobre a questão da localização, que a gente trabalhou com vários fornecedores locais e prestadores de serviços que eram precisos para esse projeto. E nós estabelecemos a nossa própria divisão em Rio de Janeiro. E estamos operando lá na planta de Angra. E está continuando nesse projeto. A gente tem capacidades como gestão de construção, gestão de projeto, gestão geral. A gente tem pessoal qualificado, extremamente qualificado. Um pouco mais sobre o armazenamento de combustível irradiado. Geralmente, todas as plantas nucleares têm um armazenamento
tradicional, especialmente dentro do plano de 25 anos. E a capacidade nuclear já está prevista nesse plano, e a gente tem que pensar em outras coisas quando a gente começa a expandir o nosso número de energia, de usinas em mais de uma localização. Então, geralmente, o armazenamento molhado nos fornece uma capacidade de armazenamento de 5 a 20 anos, mas varia, dependendo do tipo da estrutura da planta e de seu design. A segurança desse tipo de armazenamento foi demonstrada amplamente, principalmente nos estudos feitos nos Estados Unidos, mas sempre há maneiras de aperfeiçoamento, especialmente com o caso de Fukushima, que a gente acabou sendo uma referência para modificação. E essas modificações estão sendo implementadas nas próximas plantas que serão construídas, e o que pode aumentar a segurança é ter a piscina para armazenamento dentro da própria planta, o que a Angra já tem, e o que a Holtec, o modelo SMR 160 da Holtec já fez isso. O armazenamento a seco no local da planta, quando está limitado, você tem que ter uma outra solução para permitir que a planta continue a operar. Algumas plantas estão sendo desenhadas com uma piscina menor para continuar com esse método molhado de armazenamento. E a Holtec SMR 160 é desenvolvida para ter 5 anos de armazenamento molhado. Mas a gente está melhorando isso para aumentar esses números, porque geralmente não tem um conjunto já que venha com a licença para o armazenamento a seco. Então, geralmente, o design básico é que, com a nossa experiência de armazenamento a seco, isso seja implementado para aumentar a capacidade. E as diferentes plantas em diferentes países têm abordagens diferentes por causa do licenciamento, dos requerimentos locais. E, geralmente, tem que se fazer uma modificação da planta. Tem que fazer uma mudança de design para implementar esse armazenamento a seco na planta existente. Lugares como o Brasil foi feito como uma licença adicional. Nos Estados Unidos é feito diferentemente. Alguns clientes tomam esse caminho e escolhem por licenciar um misto do molhado com seco, através de um licenciamento misto, como é feito nos Estados Unidos. Você pode usar um processo genérico de licenciamento, provando que
esse tipo de armazenamento não vai causar nenhum novo impacto na planta. É um sistema híbrido que tem sido muito bem sucedido nos Estados Unidos, onde a gente tem uma frota em operação muito grande e que, para renová-las a todo momento, seria muito trabalhoso. E até para o órgão regulador, para ter que aprovar todas elas. Então, essa solução é muito... otimiza. Tem muito debate nos Estados Unidos e em outros países que a gente opera sobre... E no Brasil também não será diferente. Sobre qual é a mais efetiva maneira de armazenar um combustível irradiado. E a gente está envolvido em estudos para ver se é melhor ser um armazenamento centralizado. Alguns países já fazem isso, como a Suécia, na CLAB, que foi onde foi construído um armazenamento molhado na década de 80, que atingiu sua capacidade. Então, o sistema lá foi designado para transferir para um outro lugar. Na Suíça, eles têm um sistema centralizado, mas eles têm uma outra planta que também está em uso, e algumas outras plantas também acessam um local de armazenamento no lugar da planta, por exemplo, na França, onde eles mandam esse combustível para outro lugar até que seja reprocessado. E é muito desafiador quando esse material, o combustível, sai do reator, porque está muito radioativo e a taxa de calor ainda é muito alta. E a gente está tentando entender como a gente consegue administrar isso. No Reino Unido, eles têm uma combinação de armazenamento centralizado e não centralizado, e onde eles têm um armazenamento a seco, on-site, e que está usando a nossa tecnologia. Alguns exemplos de armazenamento centralizado nós construímos na Ucrânia, nos Estados Unidos temos algum licenciamento, e na Espanha o governo tem um plano que está botando em prática desde a década de 80, e meu entendimento é de que está parado no momento, mas eles desenvolveram a tecnologia, mas ainda não obtiveram as licenças necessárias por questões políticas. E, de novo, isso aqui não é uma lista exaustiva. Eu só fiz ela para que pudéssemos debater. Tem alguns benefícios desse armazenamento centralizado. O primeiro deles é porque reduz o risco de corrosão de mecanismos no longo prazo, principalmente quando tem oceano ou mar perto. A gente faz os nossos materiais, os nossos equipamentos para resistirem a esse tipo de atividade, mas tem benefícios econômicos para países que têm plantas distribuídas com distâncias consideráveis, porque o custo para você mandar esse combustível de um lugar para outro é muito alto,
E quando a gente fala em decomissionamento, que é o principal fator do nosso negócio agora, depois que a planta para de operar, a única coisa que vai ficar lá vai ser o armazenamento. Então, isso impacta a aceitação pública. Também permite a melhora das provisões de segurança e as provisões de segurança nos on-site são testadas e provadas de antemão. Se você está numa planta centralizada, a resposta de segurança também é centralizada. E a gente tem algumas desvantagens, que é a aceitação pública. Geralmente, no local da planta, as pessoas da planta, os habitantes da região, eles trabalham na planta e estão confortáveis em ter aquela planta na região e são mais receptivos a essa tecnologia de armazenamento a seco, mas quando a gente fala quando a gente move para um lugar mais longe, pode ser mais difícil conseguir a licença ou a aceitação do público, dependendo de onde esteja localizado. Outro ponto chave é se esse local de armazenamento dependendo do tamanho da sua frota, é o que já falamos anteriormente, você vai gastar muito com transporte. E vai ter que ser feito também pesquisas geológicas, o que aumenta os custos também e impacta na aceitação pública. Então, mais uma vez, a questão financeira depende de vários elementos, quais são os requisitos de segurança, custos de transporte, para podermos avaliar se faz sentido ou não ter um armazenamento centralizado. Tem alguns exemplos na Ucrânia, a gente desenvolveu um armazenamento centralizados para os 15 reatores em operação, que são localizados em 3 locais, que têm capacidade total de armazenamento mais de 16.529 unidades. Em dezembro de 2005, o parlamento da Ucrânia aprovou uma lei e para utilizar o local de Chernobyl para construir um local de armazenamento lá e que está esperado para começar a operar ano que vem. Já foi entregue equipamento para ser testado lá. A gente tem um outro projeto lá para o local de Chernobyl também, que está em estudos. A gente tem o High Storm UMax nos Estados Unidos, que é um local de armazenamento embaixo da terra. A gente está fazendo isso com a Energy Alliance.
na cidade de Hobbs and Carlsbad. É uma área que é perto de outras plantas nucleares que usam o método molhado de armazenamento e que fazem parte do programa militar. Então, tem um alto índice de aprovação da população e tivemos o apoio da população local e a gente está esperando ter o licenciamento pronto final do ano que vem, final desse ano, começando talvez ano que vem. Para o descomissionamento, eu já mencionei que somos operadores hoje licenciados do Holster Creek e vamos transportar também, só para ser mais claro, nós adquirimos a usina e a licença para transportar, então somos o licenciado da planta e os empregados também irão transportar com a gente, porque eles já são especialistas, e também temos um fundo, porque nós não temos mais verbas, serão essas verbas que usaremos para fazer o transporte seguro e será feito de uma maneira confiável. Alguns pontos que eu acho que a gente tem que responder no Brasil e devemos começar a pensar. Eu sei que já é uma estrutura elaborada para a eletronuclear, que já está há bastante tempo procurando a habilidade de ter investimentos privados no setor nuclear, nas suas usinas nucleares. Então, o que é essencial para garantir o descomissionamento? Obviamente, o principal é o financiamento, que tem que já estar previsto na etapa de planejamento, porque precisamos ter alguns acordos e contratos pensando de 3 a 5 anos adiantados antes da atividade de descomissionamento. Como que você estabelece o orçamento de descomissionamento? Ainda há muita discussão sobre isso na indústria. Tem um modelo tradicional que é usado pensando num custo, pensando nas compras que serão feitas, e agora na Holtec a gente está tendo a oportunidade de revisar essas estimativas. Devem haver contingências também para o encerramento prematuro das atividades, porque às vezes podemos aposentar mais cedo essas plantas e às vezes não poderemos fazer o descomissionamento de uma forma segura se não tivermos as verbas previstas. E temos muitos detalhes sobre quais são os custos de descomissionamento e o que não é. Inclusive o gerenciamento de resíduos. Também temos que pensar na tributação. Tem muitos aspectos complicados, principalmente ao acesso a alguns fundos e financiamentos, e também nos impostos e a distribuição de fundos. Tudo tem que ser definido claramente antes que se comece o trabalho de descomissionamento. Outro aspecto fundamental é criar instalações para colocar os resíduos, pensar também no transporte, pensar nas rotas e nas embalagens, containers. Nem sempre são regulamentos somente nacionais, mas às vezes são também estaduais e locais. E isso acaba mudando os custos. Também quão devemos nos preocupar com o ambiente, como vai ser uma instalação limpa. Tudo isso faz parte do planejamento. Até ter essas peças totalmente definidas, a gente não pode garantir que você vai ter um financiamento preciso e você corre o risco de estar subfinanciado na hora de fazer o descomissionamento. O modelo também tem que pensar se vai ser uma transferência de ativos ou se vai ser uma transferência de licenças, se vai ter uma empreiteira.
Também pode fazer uma alta performance, que também tem seus próprios desafios. Às vezes, a manutenção acaba se tornando um serviço de rotina, que pode ser planejado nos mínimos detalhes, mas o descomissionamento é uma atividade bem diferente. Ela não é flexível. É importante ter procedimentos adaptáveis para responder aos desafios que aparecem. E depois que você faz isso, tem que passar por uma transformação na maneira como é que se pensam os procedimentos, para que sejam feitos de uma maneira efetiva. E é claro que se você vai fazer uma transferência de ativos ou uma transferência de licença, qualquer que seja a estrutura legal que você vai utilizar, você sabe, nos Estados Unidos há restrições em relação à propriedade, também tem no Brasil, mas se no Brasil não tiver a capacidade de gerenciar de forma ativa todo esse processo, se vocês quiserem fazer uma transferência de ativos, por exemplo, e você passa também esses passivos para outras áreas, você estará hábil legalmente para fazer esse processo? Então, tem que ver como é que vai trabalhar com a questão do próprio terreno e como isso vai ser entregue após o descomissionamento. Tudo isso tem que ser debatido. E, devido ao tempo, eu vou pular alguns slides, mas eu gostaria de falar muito mais sobre os projetos da Holtec. A gente é muito inovador e a gente sempre tenta ter uma abordagem diferente. E o que eu posso dizer é que a gente começou a fazer esses cronogramas de descomissionamento na Holster Creek e está tudo funcionando e a gente está muito feliz com o progresso feito nos sites que eu comentei aqui. A gente também oferece pacotes para guardar os resíduos e essa é a abordagem que a gente tenta fazer em qualquer plano de descomissionamento. A gente tenta tirar o combustível da piscina em até 3 anos e depois a gente move os reatores em paralelo. Isso também é uma abordagem muito inovadora que exige muitas diferenças na filosofia de como gerenciar. A gente também pega os geradores de pressão e de vapor e todas as etapas de construção do reator e a gente espera que em apenas 1 ano depois a gente consiga levar para armazenamento. Concluindo, as usinas nucleares, os critérios de seleção das usinas nucleares têm que considerar a capacidade e a segurança do combustível elemento utilizado. Também temos que pensar no armazenamento de longo prazo. E eu acabei colocando na minha apresentação, mas o que eu sinto é que a tecnologia pode deixar esses combustíveis seguros por mais de 100 ou 200 anos. E quanto mais tempo ele fique, mais fácil a gente pode armazenar. Então, isso faz com que o armazenamento de longo prazo seja fácil, que seja um pouco mais fácil. Uma estrutura também tem que ser definida com regras claras, baseadas nas melhores práticas e também no gerenciamento de riscos. Muito obrigado. Perdão. Rick, parabéns pela apresentação, muito boa, muito completa, deu uma grande visão né, do trabalho da Holtec e do que está acontecendo no mundo. Né? Nós temos aqui um volume de perguntas significativa, o que é bom. Né? Mas, por outro lado, eu vou ter que selecioná-las, algumas, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. Né? Eu vou começar aqui, Lúcio, tem uma pergunta direcionada direto para você, que é como é que vocês lidam com as questões associadas
a geração de calor e corrosão. Geração de calor, eu acho que eu vou colocar aqui, se você me permitir. Claro. Eu acho que eu fui meio batido aqui na informação, e eu gostaria só de compartilhar aqui um slide. É que esse slide aqui eu passei meio rápido, mas esse slide mostra como que é a remoção de calor. Existe um espaço entre, aqui na figura do Rainstorm, que fica do lado direito, existe um espaço entre o Rainstorm e o canister, e por aí passa o ar frio que entra na parte inferior do Rainstorm, e ele passa em contato com o canister, e a temperatura aquecida sai pela saída do duto que fica na tampa. Então, o ar frio, em contato com o canister, ele vai ficando menos denso, ele sobe, e isso vai depois fazendo a saída por cima e a entrada do ar frio por baixo, e estabelece, então, uma corrente de ar refrigerando o canister. Tá? Esse é um ponto que é monitorado. A gente monitora a temperatura ambiental e também a temperatura de saída dos Rainstorms, né? Então, a gente verifica que a troca de calor está ocorrendo. Outro aspecto é a questão de corrosão sob tensão. O cuidado que nós tivemos no projeto do canister foi justamente utilizar o aço austenítico 316L, que é menos suscetível a esse tipo de corrosão sob tensão, e por processo de soldagem reduzir também as tensões residuais, que é o que pode provocar o stress corrosion crack, juntamente com o ambiente marinho, né? Outro aspecto importante é que a gente está iniciando já um programa de gerenciamento do envelhecimento. Então, a gente vai acompanhar qualquer degradação que ocorra, né? Então, já existe um programa de gerenciamento do envelhecimento que vai acompanhar a vida desses cascos. Nos Estados Unidos, quando você tem a unidade nova, você só precisa fazer a manutenção depois de 20 anos de operação. Mas aqui a gente já vai fazer um programa de gerenciamento de envelhecimento desde o início da instalação. Essas são as maneiras como a gente pretende abordar esses dois problemas. Questão muito boa. Obrigado aí pela oportunidade de poder responder. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui para ambos, eu vou começar pelo Rick, ela vale para todos dois. Como vocês estão vendo os avanços e as discussões sobre os repositórios geológicos nos Estados Unidos e no Brasil, Lúcio? Richard, por favor, você primeiro. In terms of advancements, it's a general question. I don't really know what. Em termos de avanço, é uma pergunta muito geral. Eu, pessoalmente, não vejo uma pressa para desenvolver e licenciar um repositório geológico. Alguns países estão fazendo isso agora. Estão tomando a frente disso na indústria. Um delas é a Finlândia e uma outra empresa na Suécia. Eu acho que eles nos passaram muita experiência que será baseada num determinado design e numa determinada
constituição geológica, as condições geológicas, dependendo do país, mas nos próximos 100 anos a gente já tem um sistema funcionando para isso. E os principais desafios quanto mais o combustível perde a radiação, mais fácil é administrá-lo. E a gente está confiante de que haverão outras soluções geológicas? Sim, mas a gente tem que fazer isso tudo agora? Não, eu não acho que deve ser uma prioridade a curto prazo. Em termos da unidade de armazenamento, a eletronuclear não considera que aqueles elementos combustíveis usados são rejeitos. A gente considera que aqueles são elementos combustíveis usados que, no futuro, podem ser reprocessados e reutilizados, né? Isso depende muito de avaliações que podem ser feitas no futuro. Então, a eletronuclear ainda não considera aqueles elementos combustíveis como rejeito, considera que é possível reaproveitar. O importante é que ali é um armazenamento seguro. Então, é um armazenamento seguro pelos próximos anos. E o que a gente vê é o seguinte: se os Estados Unidos ainda não têm um repositório com 100 usinas, e algumas usinas já descomissionadas, né, eu acho que a gente, com essas 2 usinas em operação e a terceira que vai entrar, eu acho que ainda é cedo para a gente fazer uma decisão que alguns países já fizeram, e essa decisão de um repositório é da responsabilidade da CNEM. Né? Bem. Richard, você acredita que todo esse combustível empobrecido ele pode ser um ponto extremamente negativo ao avanço da construção de novas usinas nucleares? Rick? Yeah, I mean, the history shows that it is. I mean, interveners typically A história mostra que sim. Uma falta de uma solução final para o combustível irradiado faz com que surjam pontos de oposição ao programa nuclear. Aqueles da indústria nuclear entendem isso muito bem. Nós temos uma boa solução para gerir os combustíveis nucleares. São físicos, sólidos, e a gente não usa carbono. E na indústria dos reutilizáveis, em outras, como você gere a poluição? E para nuclear é muito concentrado e sólida, e temos um pequeno espaço. Na área de gás, você tem pouca toxicidade, mas tem alto volume, e são difíceis de captar e gerenciar. Essas tecnologias ainda não foram inventadas de uma forma competitiva. A gente está começando a ver um debate mais amplo entre os protetores do meio ambiente sobre metais pesados que poderiam ser reciclados ou manejados em forma de repositório. Mas a gente podia se comparar, fazer uma abordagem e nos comparar com outras tecnologias que usam a eletricidade. Eu acho que não há outras saídas. Então, se lá na Finlândia ou outros chegarem à conclusão de um repositório, a gente pode utilizar essa tecnologia
mas a indústria pode se utilizar disso. Mas, na minha visão, as empresas que estão na frente e vão demonstrar se isso é possível ou não, e o resto da indústria vai agir de acordo. Muito bem. Nós temos um elogio aqui às We duas have a empresas compliment to both companies pelo trabalho feito do armazenamento já e pela movimentação que já vem sendo feito com o combustível que estavam na piscina já para o canister. Parabéns a ambas as equipes. Né? Temos aqui um comentário nesse sentido. E eu queria deixar uma pergunta aqui para o Rick. Eu sei que ele não abordou esse tema, mas a indústria do petróleo, principalmente o petróleo que é extraído de águas profundas, ele sai com um nível de radiação, né? O material que sobra depois que você separa o petróleo é um material radioativo. Vocês estão trabalhando para fazer armazenamento desse tipo de material? Are you referring to norm waste? Yes, exactly. Você está se referindo a norm waste? A gente tem capacidade de também armazenar esse tipo de dejeto, de resíduo. A gente tem algumas discussões no Brasil. A gente tem essa capacidade para atender o descomissionamento desse tipo de resíduo e para transportá-los também. Eu vou deixar dessa forma. Ok. Eu gostaria de convidar o nosso moderador, que teve um problema de acesso, o Roberto Kirkman, para dar uma palavra final, né, e depois passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais ao nosso painel. Roberto, você consegue nos escutar? Está funcionando agora o microfone? Tem que abrir, está fechado. Está funcionando sim, obrigado, Celso. Obrigado. Thank you, Celso. Now my mic is working. I'm sorry for my technical problems. The presentations were amazing. The questions raised were well responded. I learned a lot. Two very knowledgeable speakers. Thank you very much, Celso, for conducting this panel. And I just would like to say apologize again for my issues today, my technical issues today. Todos, a própria instituição. Muito obrigado e deixo contigo, Celso, para finalizar a sessão. Ok. Lúcio, gostaria de passar a palavra. Roberto, fique tranquilo, né? Foi um prazer aqui estar com dois amigos aqui, tanto o Richard quanto o Ferrari, né? Poder moderar aqui. Você me deu o prazer de poder moderar, na realidade. Eu tomei essa vaga sua, viu? Ferrari, suas considerações finais. Eu queria aproveitar esse momento para falar realmente do excelente trabalho desenvolvido pela Holtec nesse trabalho da UAS. Foi um trabalho longo, tivemos muitas reuniões, às vezes discussões, mas o produto final ficou muito bom. E vou salientar especialmente quando vamos visitar agora a UAS, a gente vê um nível de radiação muito baixo, né? Você chega muito próximo do Rainstorm e vê que realmente o nível de radiação que está lá é um nível muito baixo, bem abaixo do que era previsto até em projeto, né? Então, está com uma eficiência maior do que era esperado no projeto. E eu entendo o seguinte, que a continuidade da operação da OAS vai demonstrar
de forma clara a segurança da instalação, que nós estamos a um nível muito baixo de radiação, mesmo bem próximo do canister. Então, na posição da cerca, a gente jamais vai atingir os limites que estão previstos. Então, eu queria, na realidade, elogiar o trabalho da Holtec, que participou desde o início, da parte de projeto, do suprimento, do fornecimento e depois da transferência. Todas essas atividades foram feitas sempre com bastante segurança e sempre tivemos um bom entendimento com a Holtec. Obrigado, Celso, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante esses eventos que a Abidam promove. Eu acho que a coisa mais importante é justamente a gente transmitir essas informações para toda a população, para os interessados nesse assunto. Nós estamos sempre à disposição e é muito importante que a gente realmente consiga apresentar esses resultados positivos, está sempre demonstrando exatamente que trabalhamos com segurança, trabalhamos com tecnologia, e o nosso objetivo é proteger não só os empregados, como toda a população em volta das nossas instalações. Obrigado pela oportunidade, Celso, Roberto, e estamos sempre à disposição. Rick, por favor, suas considerações finais. Yes. Sim. Muito obrigado à Abidam por nos ter nesse painel que a gente pode participar. Lúcio, você meio que roubou minha fala, porque eu ia dar os créditos a você e à Eletronuclear por esse projeto ser realizado no prazo. Eu acho que em qualquer projeto grande como esse, o fornecedor, os órgãos reguladores, os órgãos ambientais e a usina nuclear têm que estar numa cooperação próxima e ter dedicação e compromisso entre todas as empresas que estão envolvidas no projeto, o fornecedor e o cliente que vão trabalhar com isso. Eu posso lembrar de muitos momentos ao longo do projeto em que teve pedras no caminho e a gestão da Eletronuclear esteve sempre disponível, todos tinham bastante conhecimento e eu acho que a capacidade técnica de vocês é muito forte e a gente foi capaz de trabalhar com esses projetos. E estou muito orgulhoso dessa unidade de armazenamento a seco. Eu acho que se vocês visitarem muitos locais ao redor do mundo que tem esse tipo de armazenamento, essa é a mais legal de todo mundo, porque tem realmente uma radiação muito baixa e eu aprecio muito a cooperação entre os nossos times e o gerenciamento que transformou tudo em um grande sucesso. E acredito que teve uma grande estrutura que ajudou com o sucesso e o futuro da energia nuclear no Brasil. Então, a gente quer ser parte disso através da nossa divisão internacional e também da nossa divisão local que está atuando no Brasil. Muito obrigado. Parabéns a ambos, assim, ambas as equipes. Eu tive o prazer de conhecer a fábrica da Holtec, realmente impressionante, quando os scanners ainda estavam sendo produzidos, né? E lá em Angra é sempre uma maravilha, né? Quando o Rick fala que é um prazer construir esse projeto, é porque ele está na beira da praia, viu? Ali naquela praia maravilhosa, perto daquelas ilhas maravilhosas, é por isso que ele gosta. Né? Mas, tirando a brincadeira, a parte, parabéns para ambos os times, e eu acho que foi extremamente esclarecedor que nós temos um bom caminho traçado, uma boa solução, né? E peço aqui desculpa a todas as pessoas que participaram do nosso painel pelo atraso. Tivemos um problema geral no sistema do Zoom regional, não foi especificamente conosco, né, o que nos atrasou muito, mas a NT2E já está sendo um sucesso. Né? Nós já tivemos mais de 100 milhões de visualizações, são 138 palestrantes, 31 painéis em 3 dias.
e mais de 1.800 pessoas inscritas para participarem nos diversos painéis. E agradeço imensamente todo o apoio que a plateia e vocês estão dando à Abidan. Estamos aqui para ajudar a esclarecer e a criar um ambiente favorável para que a energia nuclear possa prosperar no nosso país. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e amanhã, às 9h da manhã, voltamos com o nosso programa através de estúdio. Vai ser um bom debate sobre escolha de sítios, de novos sítios. Né? Lançamos um formato novo da Nuclear News, né, chamado Nuclear News, que é um debate jornalístico com as pessoas. Hoje de manhã falamos sobre o mercado de energia e amanhã vamos falar sobre a escolha de novos sítios. Fora toda a programação, fiquem atentos e acompanhem e participem. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos, obrigado aí a participação. Roberto, Lúcio, Richard, obrigado a todos aí.